lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro, capítulo 5, versículo 7. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza, em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei de nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Então, vamos continuar elevando o nosso pensamento ao nosso Criador, ao nosso grande amigo Mestre Jesus, agradecendo pelos trabalhadores que já estiveram aqui, preparando o ambiente, preparando a casa, para que chegássemos e nos sentíssemos muito melhores. Assim, Jesus, que nos conhece tão bem, Jesus que veio e nos deixou uma meta de vida, e graças ao Espiritismo, nós estamos chegando lá, nós estamos aprendendo, nós queremos saber mais, queremos ser melhores, mais felizes, e fazer o próximo também mais feliz, melhor. Senhor, seja conosco, nos ajude nessa jornada, que possamos ultrapassar todos os empecilhos, porque nós temos certeza que vamos conseguir, porque Tu estás conosco. O seu grande exército de trabalhadores, eles estão acompanhando a nossa evolução, o nosso planeta Terra, como vai a nossa doutrina espírita. E seja sempre conosco, Senhor. Dando-nos essa força, essa coragem para prosseguirmos a frente. Muito bem. Hoje o Senhor dá flores, o Senhor fique muito à vontade. É divulgador lá de Campo Largo, divulgador da doutrina espírita. Obrigado. Que bom. Boa noite a todos. Muita paz, que Jesus seja sempre a nossa inspiração. Eu não sei se o texto que ele leu foi do livro Caminho, Verdade e Vida, é isso? Foi o Pão Nosso? É, da série Fonte Viva de Emmanuel, Pão Nosso. Bom, nos falando da questão da ansiedade. O tema hoje é imediatismo e ansiedade. E os dois se misturam. E não sei se vocês perceberam aqui no texto lido, eu não escolhi o texto, foi eles que escolheram lá. No texto lido diz que a ansiedade não tem objetivo útil absolutamente nenhum. E pode nos levar à queda. E se analisarmos um pouquinho, boa parte dos nossos problemas começam nesse imediatismo da vida, geram ansiedade ou vice-versa, os dois se misturam, ansiedade e imediatismo, pode levar à depressão e da depressão à desistência da vida. É um caminho que pode ter interrupção e na maioria dos casos, por certo, tem interrupção, porque nós estamos vivendo num mundo de ansiosos. E se a ansiedade, literalmente, em todos os casos, levasse à desistência da vida, talvez não tivesse mais ninguém aqui neste mundo.
né? Ou pouca gente, bem pouquinha gente, né? Porque todos nós temos nossos momentos de ansiedade, de imediatismo, principalmente no mundo moderno em que vivemos. Moderno em relação ao passado, porque para frente a gente não sabe o que vem, e daqui a uns 100 anos vamos dizer que hoje era um mundo arcaico, né? Porque o progresso ele é constante, é surpreendente o que nós encontramos aí de progresso a cada dia. Mas este progresso, principalmente nas questões da ciência e tecnologia, vem para facilitar as nossas vidas. E facilita. Ou nem sempre. É bem interessante, hoje eu fui numa casa espírita à tarde fazer palestra, e como disse a Dilma agora há pouco, né, a gente tem que resgatar um pouquinho do que a gente foi. Com certeza fizemos besteira no passado, né? Nós, estou dizendo de uma maneira geral, enquanto espíritos, né, reencarnacionistas que somos e sabemos da reencarnação, e estamos num processo evolutivo. Se hoje ainda não sou grande coisa, imagina o que eu fui no passado. Então, para quem quer saber o que foi antes, no passado, é melhor não querer. Mas podemos, pelas nossas inclinações, a gente poder descobrir e verificar aquilo que somos. E certas ocorrências da vida, ou todas as ocorrências da vida, são convites para melhorarmos alguma coisa em nós. Sejam as facilidades e sejam as dificuldades. Deus, misericordiosamente, sabe das nossas necessidades e oferece os recursos necessários. E aí hoje, indo fazer palestra na Casa Espírita aí na Guararapes, Vila Isabel ali, a Fé, Amor e Caridade, que alguns talvez conheçam, entre o Angelone e o Festival, na Rápida, sentido Portão. E aí, para indo de casa, eu entrei eu estava na Rápida, sentido Portão, sentido num trecho, né? Sentido centro, e entrei na Avenida Água Verde. Mas logo que eu entrei, o trânsito estava parado. E aí, olhando lá na frente, quase na República Argentina, tinha um caminhão lá de carregar máquinas, de um caminhão de uns 40 metros, tentando entrar num portão que acho que sobrava 1 centímetro de cada lado para ele, o cara entrar. Então o cara fez ali, gastou 10 minutos parado. Isso eu cheguei e fiquei parado 10 minutos. Quem estava lá na frente, por certo, esperou muito mais, né? E o que me surpreendeu, por que eu estou contando essa história? Porque eu não ouvi ninguém buzinar. Será que nós já evoluímos um pouquinho? Né? Precisamos observar as coisas e compreendê-las. O pessoal estava com dificuldade, eles precisavam entrar provavelmente um prédio que estão construindo ali. Então nós temos, eu digo, nossa, o pessoal está calminho, estava ali uns 250 metros abarrotado de carros, não sei quantos chegaram depois, não sei como é que ficou depois, e ninguém buzinou. Eu fiquei surpreso. Será que nós já evoluímos um pouquinho? Já estamos adquirindo um pouquinho de paciência e fugindo, porque o antídoto para a ansiedade e o imediatismo é a paciência. E o pessoal teve paciência, esperou. Aí depois, falando isso na casa espírita com alguém, a pessoa disse, não, eu estava andando a pé lá perto do caminhão, tinha gente que estava passando pela calçada para ir avançar. Digo, nem todo mundo evoluiu, como eu pensava. Então, veja bem, nós vivemos de ansiedade, mas espera um pouquinho, o automóvel não é para facilitar as nossas vidas? Não é para andarmos mais rápido e fazermos as coisas mais rápido? Eu não sei se alguém mais antigo aqui já pegou a época das carroças, não? Eu peguei a época das carroças. E o pessoal de Campo Largo, no centro espírita que eu frequento, quando eu cheguei lá em 2001, o pessoal mais antigo lá contava que era criança e ia assistir palestra e eventos espíritas, estudos, sei lá, em Bossa Nova, que a casa de Bossa Nova é de 1933. E a nossa lá de Campo Largo é de 1943. Então o pessoal ia lá de carroça. Eu imagino, levava o quê? Umas 4 horas, talvez?
não sei dizer o tempo que levaria de carroça para chegar lá. Hoje a gente leva 15 minutos para sair de Campo Largo até Balsa Nova, uns 15, 20 minutos no máximo. 4 horas a gente leva para sair daqui de carro, aqui de Curitiba, e chegar em Florianópolis, por exemplo. 4 horas. A gente chega lá. Claro, quando a 101 está mais ou menos. Uma temporada pode levar 10 horas, né? Então, a tecnologia, a facilidade do automóvel veio facilitar as nossas vidas. Eu lembro do meu avô e do meu pai, que meu avô criava burros e exportava para São Paulo. Os paulistas precisavam dos burros para quê? Para tirar o café dos morros. O cavalo não carrega carga em morro. E o burro carrega. Então ele precisa ir em algum lugar, e eles acharam os campos do Rio Grande do Sul para criar, e meu avô passou, meu bisavô fazia isso. Mas eles transportavam a carga. Eu digo que meu pai também chegou a criar, e meu pai chegou a criar burros de 4 patas e depois 6 de 2 patas. Mas a gente deu uma melhoradinha, diminuiu um pouquinho a orelha, coisa e tal. Meu pai chegou a fazer 2 viagens transportando tropa para São Paulo, por terra. 2 meses. Hoje você bota uma carga de burro dentro de qualquer outra coisa dentro de um caminhão lá no Rio Grande do Sul e leva para São Paulo. Você sai de manhã, de tarde você está em São Paulo. Justifica a ansiedade, a preocupação, esse desespero? Se temos que cumprir algum compromisso, como eu tinha hoje, esperei 10 minutos, qual é o cuidado que temos que ter? Sai antes. Meu compromisso, meu planejamento, eu saio, e hoje com ele, você sabe a hora que você chega, você põe lá, para tal lugar, você sabe, vou chegar em tantos, tal horário. Minha programação é meia hora antes. Se eu tivesse em cima do laço do tempo, hoje eu tinha chegado atrasado na casa espírita. Então ia precisar ficar ansioso, talvez até começar a buzinar e reclamar, jogar praga lá para o motorista do caminhão, que eu não sei se ele sabia dirigir direito ou se realmente era difícil o negócio. Então o que nós precisamos? Nos programar, tomar o devido cuidado. E aqui nessa casa, mesmo com meia hora de antecedência, um dia eu cheguei 5 minutos atrasado. Peguei um congestionamento. Aí eu avisei, estou chegando. Se der para esperar um pouquinho, espera. Aí esperava, eu vim e fiz a palestra. Mas se eu tivesse saído sem programar meia hora antes, eu teria chegado com 35 minutos de atraso, a palestra estaria terminando. Quase, né? Então não precisamos ficar ansiosos, desesperados, precisamos nos organizar melhor. E a tecnologia veio para facilitar as nossas vidas. A tecnologia é boa ou ruim? Depende do uso que fazemos dela. Ela pode ser boa ou pode ser ruim. O avião nos leva hoje para a Europa em 12 horas. Aqui do Brasil, um voo direto, aqui de Curitiba talvez, 12, 13 horas, não sei. E antes a gente levava 2, 3 meses, sei lá, de navio. O avião é bom ou ruim? Usado para transporte é ótimo. Mas, pelas imperfeições humanas, nós fazemos usos equivocados. Então, o problema não está na tecnologia. O problema está em nós. Falávamos agora, quando estava estudando, que as questões são dentro de nós que nós temos que conquistar e construir a partir de nós. Fazermos as coisas dentro daquilo que está em nossos corações. E o que temos feito? Haja vista a situação do mundo, parece que não temos feito muito, não. E aí precisamos, o que a Dilma falou agora há pouco, para quem estava aqui, do autoconhecimento, olhar para nós. O que está se passando? Por que a ansiedade? Por que o desespero? Por que o imediatismo? E por que temos, dizem os espíritos, um momento moderno, nós vivemos do imediatismo? Porque a vida ficou cada vez mais maluca. Ao invés de facilitar as nossas vidas, de sobrar tempo, Deus nos oferece esses recursos para quê? Sobrar tempo para que nós possamos cuidar de nós, do ser espiritual que somos.
conhecendo que a vida aqui é passageira, como dizem os Espíritos. A doutrina dos Espíritos nos convida a refletir sobre a impermanência da vida material e a necessidade da paciência como virtude essencial para o progresso espiritual. Não dá para progredir correndo atrás do rabo toda hora, tipo o cachorro girando atrás do rabo. Nós precisamos progredir parando, refletindo, sobrando tempo para olhar para nós. Não é para olhar para os outros. Podemos olhar para os outros, para os defeitos, coisa parecida, não para criticar, mas para descobrirmos e refletirmos o que não fazer. Também podemos olhar para as qualidades dos outros para aprendermos o que fazer. E aí temos muitos emissários divinos nos trazendo exemplos e modelos para isso. Mas primeiro precisamos ter consciência de que não somos daqui, somos visitantes. Consciência de que somos seres imortais. Se somos imortais, ficar 10 minutos no trânsito esperando que um caminhão manobre, o que representa isso na imortalidade? Não daria nem para contar, não daria nem para medir. Uma encarnação, vamos lá pôr em média 80 anos, alguns lugares de 80, no Brasil ainda não chegou no 80, ainda de 70 e poucos, dizem os entendidos aí, a média brasileira. O que é isso na eternidade, na imortalidade? Um piscar de olhos. Temos motivos para estar ansiosos e preocupados? Temos que estar atentos às transformações e buscarmos progredir em nossas vidas, no nosso dia a dia. Mas nós não conseguimos hoje. Por quê? Porque, como diz Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, na sua introdução, ela vai dizer que nós estamos submetidos a 2 chamamentos. Ao chamamento do Cristo, ao chamamento de Deus, por sua misericórdia, oferecendo os recursos, e ao chamamento do mundo. Ao qual chamamento nós damos mais ouvidos? Pelo nosso corre-corre, pela nossa loucura, pelo nosso imediatismo, nós estamos dando mais ouvidos ao chamamento do mundo. Até pela situação que o mundo vive, com misérias, com guerras, com interesses, com corrupção e coisas desse jeito. Por quê? Mas ele é assim porque nós somos assim. Nós, eu estou falando enquanto humanidade, não estou individualizando para ninguém aqui, não se sintam ofendidos. Mas enquanto humanidade, nós estamos devendo ao mundo. E o mundo só será melhor quando nós formos melhores. E quando formos melhores, nós temos que, para sermos melhores, nós temos que fazer as coisas de forma planejada, organizada, sem desespero. Para isso precisamos planejar, reservar tempo para dedicar o tempo precioso que Deus nos oferece de estarmos aqui neste mundo, escola, usarmos esse tempo precioso para o crescimento espiritual. Temos que usá-lo para as coisas do mundo porque estamos no mundo. Mas temos que ter consciência que o mundo e a vida material, como disse o texto aqui espírita, é impermanente. Não somos daqui. Então precisamos exercitar um planejamento melhor nas nossas vidas. A gente não planeja, às vezes, para fazer um curso, para fazer uma faculdade, para estudar, para ganhar dinheiro, para enriquecer e sonha lá com um monte de coisas? Pois é. Para ganhar. Teve uma moça agora que eu não lembro, eu não vou lembrar, que eu estava de costa, não sei, não está na mesma posição se ela está presente. Ela falou que durante a cirurgia ela teve num lugar especial, né? Pode ser para que ela não ficasse nervosa durante a cirurgia, não atrapalhasse, o espírito não atrapalhasse, ele foi afastado um pouco. Mas também pode ter sido uma oportunidade para mostrar para ela como é bom estar num local paradisíaco, não é? E ela voltando, porque não era a hora dela partir, ela refletir sobre estas possibilidades de, nossa, eu quero ir para esse local. Ela queria ficar lá, ela contou. Eu não lembro quem foi, está presente? Não, acho que não está presente. Ela contou que queria ficar lá, e disseram para ela que não era para ela ficar lá. Por quê? Porque não era o momento de partir. Mas essa amostra desse mundo lá, bonitinho, legal, né? Paradisíaco, no sentido de belezas e riquezas,
Será que não era um convite? Pode ser um convite para ela acalmar-se e não perturbar a cirurgia, mas também pode ser um convite em ela voltando, refletir, quer ir para lá. E como é que eu vou para lá? Como é que eu vou para o mundo espiritual de uma forma melhor? Aproveitando os recursos para fazer uma transformação em mim. Tirar o homem velho e colocar o homem novo, usando a fala de Paulo de Tarso. Então precisamos fazer transformações e pararmos com estas ansiedades que não levam a nada e às vezes não sempre vão atrapalhar o nosso progresso. Somos imediatistas no consumo, que é o chamamento do mundo que Joana nos fala. Veio a série de tecnologias e facilidades para nos trazer conforto, mas nós ficamos malucos atrás de novidades. Celular, por exemplo, a gente compra daqui a um ano tem um modelo novo, a gente quer aquele modelo, mas o outro está funcionando. Para que eu preciso do outro modelo? Por que eu preciso correr atrás de trabalhar desesperadamente até para conseguir dinheiro, me endividar às vezes para conseguir um outro modelo? Tá bom. Escolhe, claro, se você trabalha e o seu trabalho exige as condições melhores, mas fora disso, precisamos aproveitar os recursos da tecnologia e tudo que Deus nos oferece para o nosso progresso. Bezerra de Menezes, numa psicofonia de Divaldo Pereira Franco, numa conferência, até já falei sobre esse assunto aqui, numa outra palestra há algum tempo, não sei se no domingo, na quinta, não sei, mas vale a pena repetir. Ele encerrando uma conferência de Divaldo Pereira Franco, ele diz que o homem da atualidade, 2007, 2008 é a atualidade, o homem da atualidade vive momentos de conforto e facilidades trazidos pela ciência e pela tecnologia, mas vive momentos de angústia, tormentos e depressão porque perdeu o endereço de Jesus. Por que Jesus? Porque Jesus é o caminho da paz, é o caminho da vida, é o caminho da serenidade, é o caminho que devemos trilhar para atingir o objetivo e nos aproximarmos de Deus. Voltarmos à casa de Deus, à casa do Pai. Quais filhos pródigos somos nessa simbologia metafórica aí que nos fala que temos que voltar para a casa do Pai e quais filhos pródigos que somos. Então precisamos para isso o quê? Aproveitar, já que as facilidades da ciência e da tecnologia nos trazem algumas sobras de tempo, deveríamos utilizar esta sobra para fazermos o crescimento interior. Aí a gente arruma um monte de outros problemas e outros o que fazeres para gastar tempo em futilidades, muitas vezes, até mesmo usando a tecnologia, adoramos futilidades, não é? Basta ver quanta futilidade você encontra nas redes sociais. Por quê? E por que estão lá? Porque vende. Vende porque tem quem compra. No sentido de usar, né? Então precisamos sair dessa condição e nos aproximar, usar tempo precioso para nos aproximarmos de Jesus e trazermos para nossas vidas serenidade, disciplina, paciência, sabendo que somos seres imortais, vivermos como seres imortais. Mas nós até temos o entendimento de que somos imortais, mas muitas vezes vivemos como mortais. Mas não somos imortais? Então precisamos refletir um pouquinho. O imediatismo refere-se, isso aqui é tirado de um apanhado de psicologia, nas suas variadas correntes, uma síntese, refere-se à busca por gratificação instantânea, impaciência com processos longos e baixa tolerância à frustração. Ele está intimamente ligado ao funcionamento da sociedade atual, hiperconectada, acelerada e voltada ao consumo. Então, ao invés de as facilidades melhorarem a nossa qualidade de vida e dar recursos de tempo, principalmente para dedicarmos aquilo que é importante,
nós nos dedicamos muitas vezes à futilidade, à dificuldade de enfrentar as frustrações. Tem alguém aqui na vida que não teve frustrações já? Tem alguém? Não. Por favor, não levanta a mão para não constranger os outros. Todos nós temos frustrações, por quê? Porque estamos num mundo onde estamos buscando corrigir erros do passado. Resgatando, estamos num mundo de provas e expiações, vamos ter frustrações. Mas como devemos olhar para essas experiências? Como uma oportunidade que Deus nos dá para aprendermos. Através das experiências que Ele nos convida. E Joana de Ângeles diz frequentemente na sua obra, de forma crítica, a cultura do imediatismo, típica da sociedade moderna, caracterizada pela busca incessante por resultados rápidos, prazeres instantâneos, soluções imediatas para problemas complexos. Problemas complexos requerem soluções gradativas, paulatinas. Conquistar o reino dos céus é um problema complexo. Instalar o Evangelho de Jesus em nossas vidas é um problema complexo, necessário e inevitável. Mas requer tempo. Não é de imediato. Não é milagrosamente que nós vamos sair daqui e chegar no céu. Porque o céu nem é um local, é um estado de espírito. O reino dos céus instalar-se-á no coração do homem. É conquista interior. Então, Joana está nos chamando a atenção sobre os problemas. Esse comportamento, segundo ela, gera frustração, superficialidade e, em muitos casos, adoecimento da alma. Quando estamos nesse corre-corre imediatista, coisas desse gênero, preocupados, ansiosos, nós já estamos doentes. Já estamos doentes. Já é a doença. Já é a doença instalada. Ela pode agravar-se numa depressão, pode agravar-se numa desistência da vida e assim por diante. Vivemos num mundo onde esquecemos e perdemos o endereço de Jesus na fala de Bezerra de Menezes. Precisamos retomar Jesus em nossas vidas. Mas retomar, falava de uma, inclusive agora há pouco, mais ou menos nesse sentido, não é apenas conhecer o Evangelho. É preciso viver o Evangelho. É preciso colocar em nossas ações. Então é preciso que o Evangelho penetre em nós e saia através de obras. E aí nós temos que nos perguntar, neste autoconhecimento que devemos fazer, nos perguntar: o que estamos produzindo? Como está a qualidade das nossas obras para dias melhores, para um mundo melhor? Nós queremos um mundo melhor. Quem tem que construir esse mundo? Nós estamos esperando que Deus venha cá, desça, venha construir, que Jesus venha resolver. Não vai. Eles oferecem as ferramentas, mas quem tem que capinar somos nós. Capinar, arar e semear no terreno do coração. A semente Ele ofereceu, as ferramentas Ele ofereceu, tudo Deus nos ofereceu por sua misericórdia. Então precisamos tomar esses cuidados. E por que o mundo moderno virou essa correria? A ponto de Augusto Jorge Cury, psiquiatra brasileiro, dizer que não é a depressão a doença do século, como dizem alguns entendidos da psique humana. Que a depressão, segundo Cury, vai atingir 20% da população do mundo, o que já é um caos. Porque depressão é caótica na vida das pessoas e no seu entorno, na família, por exemplo, e assim por diante. Mas ele diz que a doença do século é o que ele chamou de SPA, síndrome do pensamento acelerado. E essa síndrome atingirá 80%, diz o Cury, neste século da população do mundo. E este pensamento acelerado, ansioso, imediatista, vai nos levar, talvez, à depressão. Mas se não leva à depressão, atrapalha e atrasa o nosso progresso. Por isso, Joana vai falar, citando algumas obras de Joana aqui. Por que eu estou trazendo mais Joana de Ângeles? Porque esse tema é um tema muito mais focado na questão psicológica. E Joana de Ângeles, mais do que ninguém, do plano espiritual, nos traz material ligado à psicologia, tanto que é chamada a série psicológica de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Temos outros materiais, como Emmanuel trazendo uma série de recursos, mas Joana falando mais na linha psicológica, inclusive fazendo quase que
uma somatória das várias correntes que tratam da psique humana, que temos uma série de correntes, psicanálise, psiquiatria, psicologia, análise transacional, programação neurolinguística, uma série de correntes, e ela faz quase que eu digo quase porque, no meu entendimento, ainda falta o que completar nessa questão psicológica, dos cuidados psicológicos, mas são ferramentas fabulosas que Joana nos traz, e no livro O Homem Integral, ela vai dizer que o imediatismo impede o amadurecimento espiritual, pois a evolução exige tempo, esforço e perseverança. É o que a gente tem procurado dizer nesta nossa fala. O imediatismo, a ansiedade atrapalham o nosso progresso. É preciso termos consciência de que é preciso tempo, é preciso esforço, não há conquista sem esforço. E, portanto, perseverar, porque de vez em quando vamos cometer equívocos. Então, precisamos perseverar no caminho de buscarmos o progresso espiritual. Kardec vai dizer na obra espírita que a doutrina espírita veio para a transformação moral da humanidade. Não tem outra finalidade. Como nada neste mundo aqui tem outra finalidade que não seja nos elevar moralmente. E o que é nos elevar moralmente? É nos levar na direção do amor. Na direção do amor divino, que é a fonte maior. É bebermos nesta fonte e aprendermos a amar. Por isso Jesus traz, na provocação que fazem os fariseus, ele traz que o maior mandamento, e traz aí a regra de ouro: amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de toda a tua alma e todo o teu espírito. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, o teu próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei, que nós temos que desdobrar para irmos exercitando e chegar neste quesito. Isso requer tempo, esforço, muitas encarnações. Eu digo que para conhecermos efetivamente a doutrina dos Espíritos, eu imagino que bem dedicado umas 10 encarnações. Né? Porque se a gente der uma olhadinha no Evangelho de Jesus, que é a essência e a excelência da lei divina, está conosco há 2000 anos. E nós não mergulhamos, isso não é um cálculo científico, tá? Estatístico, nada. Mas, na minha opinião, nós não, olhando a situação do mundo, enquanto humanidade, nós não mergulhamos 20% na grandeza, na profundidade do Evangelho de Jesus. 2000 anos. Se for progressivo na mesma proporção, 2000 anos, 20%, vamos precisar mais 8.000 anos, se não acelerarmos o processo. É claro, para acelerarmos o processo, Deus vai nos mandando os recursos, as facilidades para fazer sobrar tempo, nos manda material didático aos montes, reflexivos. Por isso precisamos de estudar. E não só estudar, vivenciar aquilo que vamos colocando em nossas vidas. No livro Autodescobrimento, uma busca interior, que vai referir-se a uma das fundamentais questões das nossas vidas, que é o autoconhecimento, Joana vai ressaltar que o ser humano deseja alcançar a paz e a felicidade de forma rápida, esquecendo que estes estados são construções internas, feitas gradualmente. Eu fiz um curso na área da psicologia, um curso extracurricular, chamado Análise Transacional. Uma senhorinha de quase 90 anos era que era a coordenadora do curso. Nada de religião no assunto, era questão psicologia. E ela, sobre o indivíduo e das suas questões interiores, o olhar de uma corrente psicológica. E ela disse que o progresso não é um episódio, é um processo. Mas não precisa nem ser religioso para saber disso, porque nas obras espíritas nós vamos encontrar isso. É uma construção interna, feita gradualmente, não há progresso abrupto. Eu estou aqui e salto para o 10º andar do progresso espiritual. Não, eu tenho que subir degrau a degrau, diariamente, produzindo esforço, usando o tempo,
aproveitando o tempo precioso que Deus nos dá. É precioso esse tempo. A criatura humana, prossegue Joana de Ângeles, moderna, está intoxicada pelas urgências do tempo e perde-se nos labirintos do transitório. O que é transitório? Impermanente. Tudo que temos aqui. Tudo. Inclusive o corpo físico. Tem alguém que vai ficar para sempre nesse corpo físico? Não. Não? Não, pois é. Ninguém. Todos nós. Tudo é transitório. Os bens, os recursos, os materiais são necessários para a manutenção da vida material. Mas são coisas transitórias que ficam por aqui. Por isso nós nos perdemos nos labirintos do que é transitório. Nos focamos nas coisas do mundo, esquecendo que somos seres imortais. E a ansiedade e o imediatismo são parceiros nas nossas vidas. Um é consequência do outro. Ora, por imediatismo nós ficamos ansiosos, ora, pela ansiedade nós ficamos imediatistas. Damos ouvidos muito mais ao chamamento do mundo do que realmente o que interessa. Mas também está profundamente ligada à falta do autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Como é que a gente vai mudar, evoluir, se não olhar para nós? Não tem como. Não tem como. Se nós não dermos uma olhadinha para nós diariamente e fazermos um balanço, como propõe Santo Agostinho em resposta à pergunta 919 do Livro dos Espíritos, não tem como. Então, e aí nós ficamos com medo, receio do futuro e ficamos aí em desconexão com a vida, com o presente e com o futuro que há de vir. Mas esse futuro que há de vir é preciso ser construído. E é tarefa de cada um de nós. Então nós precisamos trabalhar em nós este autoconhecimento. Eu tenho dito que não faltam recursos. O que falta é usarmos os recursos que temos. Não faltam mais recursos. Eu creio que para uma grande transformação da humanidade, Deus já mandou todos os recursos somados desde os primórdios da humanidade, profetas, filósofos da antiguidade, Moisés, Jesus especialmente, Jesus revivido à luz da doutrina dos Espíritos, esclarecendo uma série de coisas para compreendermos e caminharmos na direção de uma fé sólida, raciocinada, como propõe Kardec no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Mas se precisamos fazer uma transformação em nós, nós precisamos saber o que deve ser transformado. Ou não? Não. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Ou, conforme alguns tradutores, pela luta que trava contra as suas próprias imperfeições. É a mesma coisa, dita com palavras diferentes. Está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Bem colocado. Então eu preciso fazer o quê? Olhar para as minhas imperfeições. Eu só vou mudar as minhas imperfeições se eu olhar para elas. As minhas más inclinações, minhas más tendências. Eu não preciso fazer regressão de memória, como falou a Dilma agora há pouco, para quem estava aqui, né? Fazer regressão de memória para saber quem fui. Basta olhar no espelho da alma, quais são as minhas inclinações. E elas se apresentam diuturnamente. E buscarmos uma transformação rotineira, programada, planejada e corajosa, porque para olhar para nós precisamos de coragem. A ansiedade é o conflito, de Joana de Ângeles, entre o que se é e o que se gostaria de ser, entre o agora e o depois. A série psicológica de Joana de Ângeles. E vai nos dizer que a ansiedade é falta de fé. Falta de fé. Falta de fé no Criador, que é a fonte da fé. Falta de fé em nós mesmos, que sejamos espíritos imortais destinados à perfeição. Falta de fé de uma coisa que eu gosto bastante de usar essa expressão, de fé
e convicção até de que somos o investimento do Senhor do Universo. E eu tenho usado essa expressão frequentemente, porque o dia que nós tivermos a convicção de que somos investimento do Senhor do Universo, não preciso de mais nada. Tudo é suficiente. Por quê? Porque Deus não investe errado. Ele investe em seus filhos. Ele cuida de seus filhos como o pai bom, generoso que eu é. Então precisamos trabalhar em nós o autoconhecimento. Não é à toa aqui, a série psicológica, uma das obras Autodescobrimento é tratando do autoconhecimento, mas toda a série psicológica vai trabalhar essa questão de olharmos para nós. A psicologia faz isso, que também é uma dádiva divina, a ciência é dádiva divina, para nos auxiliar. Então recursos nós temos todos, de sobra. E não é à toa que Kardec coloca a pergunta 919 do Livro dos Espíritos: qual o meio prático tem o homem para melhorar-se neste mundo? Um sábio da antiguidade evolutiva: conhece-te a ti mesmo. Provavelmente, os espíritos estivessem falando de Sócrates, né? E ele perpetuou esta frase. Mas essa frase é de filósofos anteriores a ele ainda. Você vê que o conhecimento, este entendimento já estava na humanidade há milhares de anos. Sócrates leu num templo, conta-se que Sócrates leu num templo em Delfos essa frase, essa colocação de outros filósofos anteriores a ele, mas ele perpetua essa necessidade. 919 do Livro dos Espíritos. Que posição está essa 919? É a última pergunta da terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala na terceira parte das leis morais. Então eu preciso me conhecer para aplicar a lei. A lei já está aí. A lei maior há 2000 anos. Mas também ela está grafada num outro lugarzinho. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Precisamos dar ouvidos à nossa consciência para fazermos o que deve ser feito. E para fazermos isso nas obras Jesus e Atualidade e Momento de Consciência, por exemplo, Joana oferece como fazermos um diagnóstico, mas a respeito das questões espirituais e da ansiedade, dos nossos mazelas, mas também propostas terapêuticas. Ela dá a receita. Mas a receita também nós já temos lá pelo autoconhecimento, na pergunta 919, Kardec, recebendo essa resposta, ele pede mais explicações. E aí vem a resposta de Santo Agostinho fazei como eu fazia quando estava entre vós. Diariamente fazia um balanço de meu dia. Diariamente, para analisar as nossas pequenas coisas. Estão na direção certa ou estão na direção do equívoco? Aonde estão? Estão tranquilizando a nossa consciência ou estão perturbando a nossa consciência? Porque a consciência é o tribunal, é lá que está a lei divina. E eu costumo dizer, e acho que alguém já falou em alguma obra aí, que Santo Agostinho foi o espírito mais, ou numa palestra, eu não lembro, mas eu concordo plenamente. Santo Agostinho foi o espírito mais apropriado para falar sobre autoconhecimento. Por quê? Porque até a meia-idade, ali pelos 33 anos, ele era um perdido. E aí, depois ele estava procurando entender Deus, procurando entender ele mesmo, ele que era um filósofo, um pensador profundo, tentando entender o tempo. E ele mesmo dizia: quando ninguém me pergunta do tempo, eu sei, mas quando alguém me pergunta, eu já não sei como explicar o tempo. E isso vale para como explicar o Criador. Mas se Santo Agostinho decidiu, na meia-idade, ali pelos 33 anos, seguir o conselho da sua mãe, que veio a ser canonizada como Santa Mônica, e pegar, adotar Jesus em sua vida, deu certo, virou Santo Agostinho da meia-idade para frente. Se a gente começar agora, vai que dá certo. Se não der certo agora, a gente continua na próxima encarnação e acaba dando certo. Mas temos que fazer, gastar tempo, utilizar, dedicar e assim por diante. Mas a proposta que Joana faz para chegarmos a nos transformar, meditação e oração. Uma das principais ferramentas. Meditar. Olhar para dentro de nós. Parar, conectar com o nosso ser espiritual que somos. E ao conectar com a nossa intimidade, esse ser espiritual que somos, estamos conectando com o Criador.
Estamos conectando com a nossa consciência, onde está a lei divina, portanto, estamos conectando com Deus e conectando com Jesus, que é o principal representante da lei divina. Hã? É parar, esquecer o mundo à sua volta, em rápidas palavras, esquecer o mundo à sua volta e voltar para dentro de si e refletir um pouquinho sobre si mesmo, sobre a vida, sobre a beleza da vida, sobre a grandeza do Criador e assim por diante. E orar para elevarmos os nossos pensamentos, nos aproximarmos de Deus. Mas Deus está presente em todos os lugares? Sim, mas nós estamos afastados dele. Mesmo ele estando aqui preenchendo o ambiente com a sua energia, com o seu amor, o amor de Deus, diz Paulo, derrama-se sobre nós. Nós estamos mergulhados no amor divino. Mas estamos refratários, não aproveitamos por causa dessas questões de atendermos muito mais às coisas do mundo. E quando paramos para refletir, para meditar, nós nos conectamos um pouquinho mais e vamos preparando o nosso espírito, que é aquilo que somos, para aquilo que devemos construir em nós. Reflexão sobre os próprios pensamentos e sentimentos. Para o autoconhecimento, refletir sobre os nossos pensamentos, o que estamos pensando, quais são os nossos sentimentos diante de determinadas situações. Como é que a gente pensa? Como é que a gente age? A prática do bem é o exercício de colocar para fora aquilo que já aprendemos. Prossegue Joana. Praticar o bem e serviço ao próximo como forma de aliviar o ego e conectar-se com a essência divina. É através do bem, da prática do amor, não é através da teoria que nos conectamos com Deus. É através da prática. E para isso precisa exercitar, olhando para dentro de nós, abastecendo-nos da fé, da compreensão mais profunda sobre aquilo que somos, sobre os objetivos de Deus e assim por diante. E aí, material não falta. Não falta material. Por isso que eu digo, o grande desafio hoje da humanidade para progredir e viver num mundo melhor, não lá no plano espiritual paradisíaco, que aqui seja um paraíso, é preciso que nós coloquemos em prática essas lições divinas que estão ao nosso alcance. Isso é um processo, não é um episódio. No livro Consolador, onde os Chico e equipe formulam algumas perguntas a Emmanuel, e na pergunta 254, que é paciência e como adquiri-la? E a resposta, eu peguei um pedacinho da resposta, está lá no livro Consolador. Se esquecer que é o 254, lembra que fala da paciência, pega da pergunta 1, vai lendo, até chegar na 254 e achar a paciência, encontra algumas coisinhas mais bem interessantes lá. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, diz Emmanuel, faz-se mister educar a vontade de empreender mudanças em nós, curando enfermidades psíquicas seculares. Falamos há pouco, né? E nem quero olhar para trás para saber o que eu fui. Que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Buscamos culpados para as besteiras que fazemos. Quando não achamos por perto assim alguém a tiracolo, a gente busca, principalmente as sogras, né? A gente busca Deus. Deus não é justo, eu merecia isso, né? Coisas assim. Parar de arrumar desculpa. Fizemos besteira, é nossa. Não é de ninguém, não é de terceiros, é nossa. Nós estamos arrumando desculpa, fuga e assim por diante. Querer empreender mudanças. E aí, querer empreender mudanças, eu vou pegar um texto de Humberto Schubert de Coelho no livro Genealogia do Espírito. Diz ele, querer é um pedido que a inteligência, que a razão faz à vontade, para a vontade. A vontade aqui é claseada, mas dá a impressão que faz à vontade, de qualquer jeito. Não, dirige. O querer é um pedido que a inteligência faz, dirige à vontade, pedido que pode não ser satisfeito.
Mas quando a vontade decide satisfazer o querer, operam-se maravilhas. Quando nós desejamos, quando nós pedimos, queremos mudar, queremos empreender e colocamos a vontade a serviço disso, eu digo que a vontade é o motor que deve locomover-nos na direção do nosso futuro. E o combustível é a fé. Então precisamos da fé e da vontade para nos locomover. E aí é preciso querer mudar, senão... Aí, para complementar, o filósofo vai dizer que o desejo, ao contrário do querer, é o pedido das sensações feito à vontade, dirigido à vontade. Enquanto o querer é pensado, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, eu preciso pensar. O desejo é a manifestação dos sentidos. Ao que nós estamos dando prioridade? Ao chamamento do mundo pelos desejos, ou estamos dando prioridade ao querer empreender mudanças? E a nossa vontade está nos levando para onde? Para empreender mudanças? Aí fica a reflexão para cada um. O livro é Genealogia do Espírito, pelo filósofo Humberto Schubert de Coelho. Quem conheceu aqui Sueli Caldas Schubert? Ele fazia palestras e ele desencarnou agora faz o quê? Uns 2, 3 anos, nem sei quanto tempo faz que ela desencarnou. Ele é neto da Sueli. Portanto, nesse processo que nós estamos, educativo, que o Pai nos coloca aqui para nos educar, devemos exercitar e usar os recursos que Ele oferece no nosso dia a dia. Não faltam recursos, faltam que a vontade leve para o caminho de atender às nossas transformações. E para encerrar, o imediatismo pode alimentar a ansiedade e vice-versa, pois a constante busca por gratificação instantânea gera frustração, medo de não conseguir e de estar ficando para trás. Não, nós ficamos para trás quando ficamos ansiosos, quando ficamos imediatistas e quando não aproveitamos a oportunidade que Deus nos dá, nós atrasamos o nosso progresso. Então precisamos aproveitar esse progresso. A ansiedade, o imediatismo não tem utilidade absoluta nenhuma. O texto lido há pouco nos falou sobre isso. E pode nos encaminhar à queda, como disse o texto de Emmanuel, lido há pouco no livro Pão Nosso. Mas, como é nossa queda? Pode nos levar à depressão e à desistência da vida. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a casa pelo convite e a vocês e os internautas pela paciência de me ouvir. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Vamos encerrar, como sempre, com uma prece. A pedido da casa, eu estou encarregado de fazer a prece, mas se alguém quiser o privilégio, eu posso ceder sem problema. Alguém? Não? Ninguém? O pessoal é bem caridoso sempre, né? É caridade isso, né? O privilégio de fazer uma prece, então a gente passa para o outro, né? Haja vista nos grupos de estudo. É assim aqui também, o pessoal que participa do grupo de estudo, quem vai fazer a prece? Não, por caridade, deixa para alguém, né? Nunca. Mas faz parte dos nossos busca de aprender, de crescer. Fazer uma prece é um privilégio, porque é nos conectarmos com Deus. Principalmente, especialmente. Então, elevemos nosso pensamento ao nosso Pai, especialmente para dizer o quanto somos gratos. Gratos por tudo e por tanto que a vida nos oferece, e não é pouco. Pelas oportunidades que a vida oferece para o nosso progresso. E são tantas oportunidades. Por esta oportunidade de estarmos reunidos aqui hoje. Faz parte desta dádiva divina por conta de sua misericórdia. Portanto, sejamos sempre gratos a Deus por cada segundo e cada oportunidade que a vida nos oferece. Mas também sejamos gratos especialmente por ter nos enviado entre tantos emissários para nos auxiliar, o maior deles, Jesus. A Ti, querido amigo Jesus, a nossa gratidão. A Ti e aos Espíritos de Luz, que Te auxiliam na tarefa de levar a humanidade a Deus, a nossa gratidão. Mas a Ti especialmente a nossa gratidão
por teres caminhado conosco há 2000 anos, trazendo as lições imorredoras do teu Evangelho. Lições estas que, à medida que colocamos em nossas vidas, o nosso caminho fica mais iluminado, o fardo mais leve e o jugo mais suave. Obrigado, querido amigo. Nós aproveitamos este momento para rogar também as tuas bênçãos a todos nós, aos nossos lares, aos nossos familiares, às casas de oração, a esta casa que hoje nos acolhe, que todos os seus trabalhadores e frequentadores possam estar sempre inspirados por ti, conscientes de que a tarefa é tua, não é nossa, somos aprendizes. Mas também rogamos as tuas bênçãos àqueles irmãos que perambulam pelo mundo, e perambulam literalmente por não vos conhecer e não conhecer ao Pai. Por certo, a estes as dores, as aflições, as angústias se tornam mais intensas. Que a estes e a todos, de uma maneira geral, querido amigo, possas levar a tua paz, a tua inspiração e principalmente as tuas lições. E certos, querido amigo, de que atendes às nossas rogativas e da tua presença entre nós, te agradecemos mais uma vez e rogamos que permaneça sempre conosco.